Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos lá seguir os nossos estudos, das segundas-feiras. Hoje nós vamos falar no nosso estudo 54 sobre o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, Esses nomes. Como esse estudo ele é excelente, ele é uma das mais importantes passagens do Evangelho, porque simboliza, vamos dizer assim, um resumo perfeito da doutrina espiritual do Cristo. Um resumo perfeito daquilo que Jesus veio trazer. Então, esse estudo, o estudo 54, nós vamos dividir em 3 partes. Então, a parte 1 vai ser essa hoje, e nas 2 segundas-feiras seguintes, a gente vai continuando, que é muito interessante. Foi narrado por Mateus e por Lucas. Mateus registrou assim. Tem diferenças assim, importantíssimas para a gente poder avaliar. Quando eu digo diferenças, do ponto de vista de amostragem de um e do outro, dos 2 evangelistas. Não esquecendo que Mateus conheceu Jesus, participou da vida de Jesus, estava praticamente em todos os atos da vida pública de Jesus, enquanto Lucas não. Lucas veio depois, não é isso? Mateus escreveu assim, Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: Felizes os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Felizes, pois, quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso prêmio nos céus. Pois assim, perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Lucas registrou assim, capítulo 6, 17 a 19. E descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava uma multidão de seus discípulos e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos atrasados ficavam sãos. E todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma força que os curava a todos. Tendo erguido os olhos,
para seus discípulos, disse: felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Felizes os que agora chorais, porque rireis. Felizes sois quando os homens vos odiarem e quando vos excomungarem, vos ultrajarem e rejeitarem vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai-vos nesse dia, pois grande é o vosso prêmio nos céus, porque assim seus pais fizeram aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebeste vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar-vos e chorar. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim seus pais fizeram aos falsos profetas. Há uma diferença bem interessante da narrativa de Lucas para a narrativa de Mateus. E hoje, nessa parte 1, nós vamos estudar, assim, claro, dentro das nossas limitações, apoiado, como sempre a gente diz, no livro do Pastorino, né? A interpretação básica é do livro do Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Ele traz, como sempre, questões muito interessantes mesmo. Esse sermão, o Sermão da Montanha, como eu disse no início, ele é o resumo da doutrina do Cristo. Ele é um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos da iniciação profunda, né, espiritual. Bastaria só ele para que as criaturas fossem conduzidas à perfeição mais extremada, né? A libertação total de todos os ciclos reencarnatórios. Só a compreensão e a vivência do Sermão da Montanha, né, já faria com que o homem se tornasse perfeito dentro do processo de perfeição aqui na Terra, né? Amélia Rodrigues, não sei se vocês conhecem, é um espírito, né? Eu adoro esse livro, ele é muito bom. É um livro que foi trazido pelo Divaldo, chama Primícias do Reino. E lá no capítulo 3, chamado Excelso Canto, olha que legal, quer dizer, as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, ele é o canto mais excelso que a Terra, o planeta Terra, a humanidade já escutou. Então, nesse capítulo 3, chamado Excelso Canto, Amélia, ela relata: a Carta Magna foi apresentada. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. A história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem redimido com o Filho do Homem Redentor. Belíssimo isso. Isso nós não estamos falando só dentro da doutrina. Mas é tão fantástico o Sermão da Montanha que outras linhas, outras religiões também estudam e fazem belas reflexões sobre o Sermão da Montanha. Não só no campo religioso, como em outros campos do conhecimento.
Por exemplo, tem aquela frase bem famosa, aquela ideia bem famosa do Gandhi, que ele disse: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Veja que Gandhi não era cristão. Masaharu Taniguchi, líder religioso japonês, fundador da Seichi-no-ie, eu gosto muito, muito também das coisas que a gente leu, que a gente estudou da Seichi-no-ie. Seichi-no-ie é traduzido para nós assim como o lar do progredir infinito. Ele traz belíssimas reflexões sobre as bem-aventuranças. Tem também as bem-aventuranças do próprio budismo. Bem interessante. No campo da ciência psicológica, Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, foi extremamente feliz quando ele conseguiu fazer um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e a psicologia. Ele pegou todas as bem-aventuranças e aplicou no campo da psicologia. É fantástico. Não dá para a gente trazer tudo, senão a gente ia gastar um tempão, né? Só para a gente entender como é composto o Sermão da Montanha, a gente vai gastar 3 estudos, né? Mas vamos lá então. Depois daquela permanência de Jesus em prece, antes de escolher os 12 discípulos, Jesus desce até um lugar unido, ou seja, um lugar plano. Isso não significa que Jesus estava na planície. Quem diz isso é Lucas, né? Onde a planície, logicamente, teria acesso mais fácil aos doentes do que no alto do monte. Então já é interessante. Todos procuravam tocar Jesus e Lucas explica a razão. Porque dele, de Jesus, promanava uma força que curava todos. A gente ressalta que Lucas não conheceu Jesus, mas soube tudo sobre Jesus pelos apóstolos, né? Pedro, por exemplo, passou um bom tempo. Maria, né? O Evangelho de Lucas foi escrito tomando por base os relatos de Maria, né? Realmente, a aura puríssima de Jesus, com incrível magnetismo, irradiado da sua assim, infinita bondade, de sua infinita ternura, da compaixão ilimitada, trazem os fluidos e as virtudes que ele mesmo emanava. E essas virtudes tinham um poder curador muito acima de qualquer especulação comum. Não dá para a gente avaliar. Inclusive a palavra magnetismo, ela já é bem interessante, porque a expressão magnetismo vem de magia, de algo mágico, né? Porque as pessoas não conhecem o poder da atração magnética. Os estudos são trazidos posteriormente. Mateus, então, nos diz que Jesus subiu ao monte e lá falou aos presentes, né? Isso nos dá a ideia de Mateus, ele traz para nós a ideia, a revelação da parte espiritual. Subiu ao monte. Elevação, extraterreno. Ou seja, ele interpreta o sentimento segundo o seu ponto de vista. Podemos, segundo a nossa interpretação, entender que, segundo Mateus, Jesus faz o seu sermão direcionados às individualidades.
Enquanto que Lucas, afirmando que Jesus desceu da montanha a um lugar plano, não é planície, que nem a gente falou, mas um lugar plano, provavelmente ainda na própria encosta do monte. Ali ele deparou com a multidão que o esperava e atendeu a todos e falou com todos. Mateus, então, Jesus subiu ao monte para falar às individualidades. Lucas desceu do monte para falar às personalidades. É fantástico, porque as pessoas leem os dois relatos e pensam, mas peraí, algumas pessoas não vão nem atinar para isso, mas as pessoas que vão estudar as coisas vão falar, mas Jesus subiu ou estava descendo? Os dois. Jesus fala às individualidades, isso é a parte espiritual, mas para as personalidades, Jesus fala das coisas materiais. Mateus se ateve às coisas mais espirituais, enquanto que Lucas se ateve às coisas mais materiais, às personalidades. Lucas, então, se refere ao plano físico, ao corpo, mais denso, à personalidade, os pobres, os que choram, os que têm fome, os que sentem a angústia de estar encarnado. Ele se refere mesmo à pobreza de dinheiro, às lágrimas das dores, à fome de comida. E logo a seguir, ele condena os ricos, os que estão fartos e os que riem, tudo na pauta material. Coisa que Mateus não fala. Lucas, ele nos apresenta 4 bem-aventuranças e 4 condenações em paralelo. Tudo isso visando a personalidade humana em suas vidas sucessivas. Nós sabemos, pela doutrina espírita, como reencarnacionistas, que de modo geral, as reencarnações oferecem alternância de situações exatamente para o próprio aprendizado, para a própria experiência. Os ricos renascem pobres e vice-versa. Inclusive no livro de Samuel, lá no Velho Testamento, no capítulo 2, os versículos 7 e 8, traz essa situação. Os caluniados renascem louvados e vice-versa. E Lucas compreendeu tão bem essa ideia que ele, quando escreveu o seu evangelho, ele ressaltou o cântico de Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 52, de 50 até 55, ele fala o seguinte: Maria fez esse canto quando ela encontrou com Isabel. É maior, eu só resumi, Maria disse: a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos em seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. E encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse foi um canto praticamente mediúnico
de Maria. Lucas, então, que narrou isso tão bem e fez o seu evangelho baseado nos relatos de Maria, provavelmente deve ter ficado encantado com isso quando ele ficou sabendo, né? Isso é legal. Então, para a gente não perder a linha de raciocínio, Lucas fala das coisas materiais, da nossa existência terrena, enquanto que Mateus fala das bem-aventuranças no plano do Espírito. Mateus coloca Jesus no alto do monte. Lucas coloca no lugar plano. As 4 bem-aventuranças e as 4 condenações em Lucas. Primeira bem-aventurança: felizes vós os mendigos, porque vosso é o reino de Deus. E depois vem a condenação: ai de vós os ricos, porque já fostes consolados. Segunda: felizes vós que tendes fome, pois sereis fartos. Mas ai de vós os fartos, porque tereis fome. Muito estranho, né? Terceira bem-aventurança: felizes vós que chorais, porque rireis. A condenação: ai de vós que rides, porque chorareis. A quarta bem-aventurança: felizes quando fordes perseguidos, porque assim fizeram aos profetas. A condenação: ai de vós quando vos louvarem, porque assim fizeram aos falsos profetas. Então Lucas tem muita preocupação com as coisas da matéria, com o processo reencarnatório, com o processo kármico. Mateus não traz muito essa ideia. Tá certo? Sem um entendimento, então, real do processo reencarnatório, nós teríamos nesta lição um resumo demagógico, nunca vai ter fim. Porque aqueles que são ricos hoje, amanhã vão ser pobres, vão sofrer, vão chorar, vão voltar rico, depois fica pobre. Se levarmos em consideração só o processo existencial e esquecemos do processo espiritual. Do processo material, esquecemos do processo espiritual, não é isso? Seria um processo extremamente demagógico que exalta a massa exploradora e escravizada. Esse discurso a Igreja Católica pegou muito bem, né? Exaltando a pobreza, enaltecendo como coisas ótimas a dor, a fome, a pobreza, a doença e a rejeição de todos. Boa parte dos espíritas, não estou falando da doutrina, mas do movimento espírita, exalta isso ainda. Muitas vezes, sem fazer uma crítica leviana, muitas vezes fazem, ou melhor, se preocupam mais em fazer as caridades materiais para que as pessoas se mantenham ali, naquela situação. Porque quando elas melhorarem de vida, as pessoas que hoje fazem essa caridade não vão poder fazer. Dificilmente você vai ver um grupo espírita lá no Belvedere, lá no Mangabeiras, nos bairros chiques da cidade, dos bairros ricos. Não estou dizendo que seja errado, não. De jeito nenhum. Eu estou dizendo para não ficar preso. Sabem por quê? Porque no mundo de regeneração, nós não vamos ter isso. Nós não vamos ter mais pobreza, riqueza absurda, mendicância, criança abandonada, velhice desamparada. Não vamos ter isso mais. E as ameaças, então, atingem precisamente os exploradores, aqueles que estão gozando
da alegria, da riqueza, da mesa farta. Então, o que acontece? Quando a gente está numa situação melhor financeiramente, de saúde, um bom emprego, a gente se sente culpado. Então, precisamos juntar essas duas coisas com clareza na nossa mente. E trata-se, sem nenhuma dúvida, de uma visão personalística para os encarnados que ainda dão valor só àquilo que é externo, que nem eu estava explicando, a si mesmos, a posse dos bens materiais, a mesa cheia, os elogios dos homens. Isso é típico do processo personalístico, isso é da personalidade. Mateus, então, de modo diferente, transcreve os ensinamentos muito mais profundos de Jesus, agora relativos à individualidade. Não exalta nenhuma coisa que venha de fora, que seja externo à pessoa. E são 7 as bem-aventuranças. Se a gente contar bem, vai dar 9. As 2 últimas vezes que aparece a expressão bem-aventuranças, felizes, estão fora dessa série. Tratam-se de coisas externas, que não dependem da evolução interna da própria criatura. As 2 últimas. Então, as bem-aventuranças do processo evolutivo são 7. E nós já trabalhamos esse número diversas vezes, que é um ciclo perfeito. O 9 também dá para nós a ideia do fechamento de um ciclo, né? Essas 7 primeiras, então, referem-se à evolução do homem. As 2 últimas podem ocorrer ou não. Por exemplo, a gente não vai ser mais perseguido para ser crucificado, pelo menos a gente não espera isso no século 21, 22, não. Injuriado, a pessoa fala o que quiser, ainda mais hoje, né? As outras, sim, essas primeiras, as 7ª primeiras, sim, tem a ver com o processo de evolução humana. As 2 últimas podem acontecer ou não. E elas não vão interferir diretamente na evolução do indivíduo. Representam provações exteriores que experimentam e provam a legitimidade original, genuína. É para esses que o Cristo se apresenta, para esses bem-aventurados das 7 bem-aventuranças. A essas pessoas Jesus se apresenta assim: eu sou a luz do mundo, desse mundo sombrio, conturbado. Então o nosso coração, diante desse mundo conturbado, pede: Senhor, não nos induzas às tentações ou às provações. Isto é, Pai, Senhor, não nos leve a uma permanência demasiadamente longa nesse plano. E quando esse indivíduo, essa criatura, profere essas palavras, as lágrimas saem do coração para os olhos. Aí sim, felizes dos que choram essas lágrimas, porque ao menos compreenderam seu estado. E com essa compreensão, têm os meios de sair dele. E são consolados com a libertação dessas angústias torturantes próprias, né, desse mundo de provas e expiações que a gente ainda vive. A primeira parte, então, que nós trouxemos é exatamente essa, fazendo essa diferença das narrativas de Lucas e das narrativas de Mateus. Repito, para concluir, Mateus traz para nós as ideias das bem-aventuranças relativas à individualidade, ao espírito. E Lucas traz
para nós as bem-aventuranças, a felicidade ou infelicidade, dependendo do processo reencarnatório, isto é, da existência da personalidade encarnada aqui no planeta de terceira dimensão, um planeta de provas e expiações. Na semana que vem, então, a gente continua com a parte 2, que é também bastante interessante. Obrigado por tudo, gente, e que haja sempre muita paz em nossas mentes e em nossos corações. Obrigado.